Olá, professor. Olá, professora. Tudo bem com os senhores? Espero que sim. Espero que estejam se cuidando, principalmente neste momento de pandemia. É um prazer tê-los aqui conosco na nossa primeira semana pedagógica virtual. Estamos aproveitando das tecnologias gratuitas para a formação. E é sobre formação que vamos falar neste dia de hoje, nosso terceiro dia da semana pedagógica. Vamos retornar e retomar um tema bastante discutido nos últimos anos, que é a Base Nacional Comum Curricular. E hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre a priorização curricular, habilidades essenciais para adequação do currículo em tempos de pandemia. Quem vai falar com vocês sobre este tema é a professora Cleciane Santos Alves. Ela é professora da Rede Estadual de Educação, aqui do estado de Sergipe, e atualmente ela é coordenadora do acompanhamento pedagógico da Diretoria Regional de Educação, a DR2. Ela é licenciada em Letras Português e especialista em alfabetização e letramento e colaboradora do currículo de Sergipe para o ensino médio e membro da rede Conectando Saberes, Núcleo Lagarto. Um currículo e tanto. Então, muito bem-vinda, professora Cleciane, bastante conhecida pelos nossos professores. Ela participou da nossa última semana pedagógica e trazemos mais uma vez ela novamente aqui na nossa semana pedagógica virtual. Bem-vinda, professora. Olá, Lucas, obrigada. É com muita satisfação que estou retornando, né, a esse momento de diálogo com os professores de Riachão do Dantas, nessa época, em um formato diferenciado, mas faz parte, né, deste momento desafiador. Eu gostaria de externar a minha alegria em estar nesse momento de partilha com os professores, com a minha categoria, isso me deixa muito feliz, inclusive. Então, antecipadamente, gratidão pelo convite. Professores, está nesse momento desafiador em que estamos vivenciando, em diálogo com o professor, é muito importante. Nós precisamos nos conectar, estarmos conectados, partilhando experiências, compartilhando vivências, faz parte deste momento, para que fortaleçamos nossas energias, e como nos diz Paulo Freire, para que a gente consiga e continue esperançando, né? Que o verbo esperançar esteja em nós constantemente. Então, eu gostaria de partilhar um pouco de um pensamento, um pouco das minhas reflexões acerca do currículo priorizado, né? E é nessa certeza que eu gostaria de pedir a Lucas permissão para compartilhar a tela, se me permite, Lucas. Pois não, professora. Então, vamos lá. Está na Semana Pedagógica do município de Riachão do Dantas é um grande prazer para mim, porque eu que cursei os meus anos iniciais antigo primário, numa escola municipal, aí do município de Riachão, a Escola Holanda, e aí eu gostaria de reiterar a minha gratidão aos professores que lá estiveram, que contribuíram com a minha formação, e devem, neste momento que falo, no momento em que os senhores estiverem assistindo, né, essa nossa conversa, porque não se trata de um momento síncrono, infelizmente. Então, a professora Isaura, a professora Arinalva, então, vocês contribuíram tanto para a minha formação, e que me inspiraram. Enfim, Lucas, aí está a nossa primeira tela, priorização curricular, habilidades essenciais para adequação do currículo em tempos de pandemia. Iniciamos assim, né? Que currículo é esse? Que priorização é essa? Quais são essas habilidades essenciais? Partindo de que princípio? Como adequar esse currículo em tempos de pandemia, neste momento pandêmico? Enfim, são indagações que começam a surgir e a gente passa a refletir e passa a dialogar, né? Faz parte, né, do movimento, esse diálogo. Eu acho bastante pertinente, inclusive, né, essa proposta de priorização curricular na Semana Pedagógica de Riachão do Dantas, certo? Enfim, o currículo priorizado,
A princípio, eu gostaria de deixar muito bem claro que não se trata de um outro currículo. O nosso currículo é o currículo homologado de Sergipe. O currículo priorizado partiu deste currículo de Sergipe. O currículo priorizado, na verdade, é um documento que foi construído a partir do nosso currículo de Sergipe. Ele é o currículo de Sergipe, mas priorizados, ou seja, com habilidades essenciais. Considerando este momento pandêmico em que vivemos, compreendemos que não seria possível desenvolver todas aquelas habilidades dos nossos estudantes propostas no currículo de Sergipe, no seu modelo originário. Então, isso foi um movimento no país inteiro, no Brasil inteiro, de priorização curricular. E, então, a equipe de currículo começou a discutir, começou a estudar isso, e aí definiu-se habilidades essenciais do nosso currículo de Sergipe, e aí foi construído o currículo priorizado. Então, não é um novo currículo. Na verdade, é o currículo de Sergipe sendo priorizado, selecionando as habilidades essenciais do currículo que podem, né, e devem ser desenvolvidos nos estudantes durante este momento pandêmico. Essa é a proposta do currículo priorizado. Então, eu gostaria de deixar muito bem claro aqui, porque muito se fala em outro, que não se trata de outro currículo. Fique muito bem claro. Como acessar esse documento? Se os senhores observarem, aí está o endereço do portal da Secretaria de Estado da Educação. Então, como acessar o documento? Eu já soube que os professores de Riachão do Dantas já receberam ou estarão recebendo este arquivo, já em PDF, do currículo priorizado, e para aqueles que tiverem interesse de acessar, e eu acho muito bacana essa situação da pesquisa, porque o professor, ele é um pesquisador constante, né? Então, lá no portal da SEDUC, no portal Estudo em Casa, acessa esse endereço, portal Estudo em Casa, e aí retorno das atividades escolares presenciais, priorização curricular, dá um clique, chegou no documento, pronto, atividades escolares presenciais, priorização curricular. Aí está o documento, e aí os senhores podem fazer o download e ter o PDF. Né? Eu acho muito bacana esse caminho, né, posto aí no portal da SEDUC, e professoras fiquem à vontade para este acesso. Certo? E aí a gente parte para o sumário do currículo. Né? Aí está, há um texto introdutório, que aí contextualiza toda a situação da priorização curricular, o contexto geral, fala da importância desse currículo, fala do fluxo completo da implementação do currículo priorizado, dos critérios orientadores, da própria metodologia, da estrutura do documento priorizado, e aí ele vem trazer, né, as habilidades essenciais priorizadas no ensino fundamental, da educação infantil e do próprio ensino médio, que eu sei que a rede municipal de Riachão não oferta ensino médio. No entanto, eu trouxe para título de conhecimento e a gente vai dialogando, né? Eu gostaria de dizer, professores, que é tudo novo, nós estamos vivendo, né, a cada dia essa situação. Belchior já nos dizia em uma canção que o novo sempre vem, e eu gosto muito disso. Então, o novo está chegando e nós estamos neste movimento desse contato com o novo, porque é nessa certeza que a gente vai crescendo. Cláudia Costin, que é uma estudiosa da educação e que eu gosto muito, ela tem nos dito o seguinte, que nas crises a gente tende a inovar, né? O ser humano tende a inovar nas crises. Então, é um momento muito difícil, muito delicado, uma crise sem precedentes. Esse momento pandêmico tem nos assustado, tem nos entristecido, mas eu tenho ratificado algo durante as minhas conversas sobre educação, que professor tem feito muito, que o professor está respondendo à sociedade, que o professor está aí, em Riachão do Dantas com atividades impressas, em outros lugares com o formato do ensino híbrido, mas a educação está aí,
continua, a sociedade a sociedade está percebendo, né, que a educação não ficou ausente. Isso é o mais interessante, isso é o primordial, professores. Então, o currículo priorizado vem justamente, professores, para nos assistir, para embasar os nossos planejamentos, a nossa prática cotidiana, para que se chegue, professor e professora, no objetivo primordial, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Certo? Então, aí está o sumário. No texto introdutório, professores, os senhores encontrarão um contexto geral, né? Ele vai mostrar esse desafio, que é garantir que os estudantes continuem aprendendo e se desenvolvendo. Traz um marco legal, que é o parecer 5 do Conselho Nacional de Educação, que já vem trazer e suscitar a ideia do contínuo. Então, ele nos diz que é possível reordenar a trajetória escolar, reunindo em um contínuo, o que deveria ter sido cumprido no ano letivo de 2020 com o ano subsequente. Então, ao longo do que restar do ano letivo presencial de 2020 e do ano letivo seguinte, 21, pode-se ordenar a programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. Seria uma espécie de ciclo emergencial, conforme já é suscitado lá na LDB, na Lei 9394/96. Certo? Outro marco legal que também está lá é o parecer 11, também do Conselho Nacional, que já vem trazer a ideia, essa ideia da flexibilização curricular e da revisão do currículo. Ou seja, do currículo priorizado, que será possível selecionar as habilidades essenciais dos currículos. Então, trata-se da flexibilização curricular e acadêmica, né? Essa revisão propondo seleção dos objetivos de aprendizagem essenciais, das habilidades essenciais previstas para o calendário escolar de 2020 e 2021. E deverá ter foco nas competências leitora e escritora. Isso é muito importante ser frisado. Raciocínio lógico-matemático, comunicação e solução de problemas. Inclusive, para planejar período integral ou carga horária maior para o ano letivo 2020 e 2021 e planejamento curricular para cumprir objetivos de aprendizagem não oferecidos em 2020. Sabe, professores, às vezes a gente começa a observar esse novo cenário e eu recordo um conto A Terceira Margem do Rio, que é do Guimarães Rosa, né? Que eu gosto muito dessa leitura. E às vezes, quando a gente começa a ver esse cenário da educação, né? Talvez mais anterior, talvez no início desta pandemia, né? Meados da pandemia, lá em 2020, que a gente começava a pensar como ficará a educação, né? Como vai ficar? E aí dava aquela vontade de ir para a Terceira Margem do Rio e começar a se refletir e começar a pensar. Mas aí as coisas começaram a andar. Então, veio o Conselho Nacional com esses 2 pareceres e começou já a suscitar, né, essas proposituras, que inclusive estamos vivenciando no momento. Além disso, tem um outro marco legal, que é o item 4 das diretrizes para o protocolo de retorno às aulas do CONSED, né, que contempla a definição prévia justamente da revisão curricular e o alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso é muito importante. Professor e professora, todo esse momento, todo ele tem sido pensado para que os estudantes consigam desenvolver as suas habilidades, para que a gente alcance esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Esse é o grande fim da educação, né? Eu tenho um sonho, sabe? Ontem eu assisti a um vídeo da Cláudia Costin falando sobre esse momento de pandemia na educação e ela falava sobre isso, que ela tem um sonho, que é o sonho de que todo estudante, que todo aluno consiga aprender, e esse sonho me representa. E é nessa certeza que a gente começa a pensar em algumas indagações que permearam os técnicos da SEDUC e da CEMEDES na construção desse currículo priorizado, né, na seleção dessas habilidades essenciais de lá do currículo para a composição desse currículo priorizado, ou seja, desse currículo pensado para 2020 e 2021, em consequência do momento pandêmico. E aí começaram as discussões. Será que a escola conseguirá trabalhar todas as habilidades propostas no currículo de Sergipe, lá no originário? Será que os estudantes conseguirão desenvolver todas aquelas habilidades? Ou será que podemos repensar o ritmo de aprendizagem, considerando as condições efetivas, né, reais, em que estão vivendo professores e estudantes
em relação ao tempo, a recursos, enfim. Será que podemos priorizar as habilidades que são imprescindíveis, as habilidades essenciais? Então, eram indagações que se começavam a fazer, né? Será que o desenho curricular, definido antes da pandemia, atende às possibilidades e necessidades dos estudantes neste novo cenário? Então, esse foi o movimento, essas reflexões, né? Será que o currículo como um todo de Sergipe, homologado lá atrás, né, em 2017, será que ele consegue ser dado, né? Será que ele consegue ir para chegar no nosso estudante, nesse desenvolvimento das habilidades, ele como um todo? Ou a gente precisa priorizar algumas habilidades? Essa era a discussão, né? O que os estudantes precisam aprender nesse ano letivo, ou nestes anos letivos 20 e 21, que são anos atípicos? Quais as prioridades curriculares que orientam o trabalho docente, com desafios que vão além das demandas cognitivas, minha gente, e esbarram em profundos problemas sociais e emocionais da sociedade que enfrenta o Covid-19? Porque a Covid-19, essa pandemia, tem trazido profundos problemas, inclusive sociais, né? A gente só escancarou a desigualdade social que se vive no mundo, sobretudo no nosso país. Agora ficou escancarado, né? E a gente começa a levar tudo isso em consideração. Então, estes foram os questionamentos. E aí chegou-se na priorização curricular, que veio oferecer suporte pedagógico para o replanejamento docente, né? E para o replanejamento das escolas. Isso é muito importante, né? Esse currículo priorizado, professores, ele vem, na verdade, oferecer um suporte ao nosso planejamento, né? Para que a aprendizagem aconteça, mesmo nesse momento de distanciamento, né, de isolamento social. Eu recordo uma canção do Lenine que eu gosto muito, que diz assim, que as sombras do futuro e as sobras do passado assombram a paisagem. Talvez não, certamente nós estamos com uma paisagem um tanto sombria, nós estejamos com o nosso emocional, né, abalado, e é preciso que a gente, nesse movimento de autocontrole, em todo esse movimento, para que a gente consiga, né, planejar, tendo em vista o desenvolvimento integral dos nossos estudantes, como propõe a BNCC. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico, como um todo. O sujeito na sua integralidade. Isso é muito importante. E aí vem a importância da priorização curricular, que vem falar, que define a priorização, o currículo priorizado, define o direcionamento intencional do processo de aprendizagem emergencial a partir de objetivos e habilidades focais. Eu gosto muito da palavra, do termo intencional, intencionalidade pedagógica. Nós precisamos trabalhar com intencionalidade pedagógica. Nós precisamos trabalhar com planejamento. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer que tudo é intencional e planejado. Então, essa é a importância da priorização, que é necessário considerar o contexto, as necessidades dos estudantes, o tempo em que essa aprendizagem acontece, os recursos disponíveis e a finalidade da aprendizagem a partir do contexto. Nós não podemos perder de vista esse contexto, perder de vista essas necessidades. Hoje a gente vive, o aluno ele aprende em outro tempo, em outro espaço, né, em outro formato. Então, a gente vive toda essa dinâmica, que não é simples, é complexa. Mas eu costumo dizer que professor é aquele profissional que não desiste. É aquele profissional que, com esperança, consegue esperançar. E aí a gente vê que essa priorização, ela deverá fundamentar a elaboração dos planos de atividades pedagógicas das escolas, orientar o planejamento docente, a prática pedagógica e ser referência na avaliação da aprendizagem. Além de ser referência para ações de combate à defasagem da série e apoiar o mapeamento do déficit de aprendizagem dos estudantes. Eu costumo dizer que nós precisamos planejar com intencionalidade e que o nosso foco ao planejar seja a aprendizagem dos nossos estudantes.
Nós precisamos desenvolver aqueles objetivos de aprendizagem. Nós precisamos que os alunos desenvolvam aquelas habilidades, que eles aprendam. Isso é o mais importante. E aí vem o fluxo completo para a implementação desse currículo priorizado. Como se chegou ao currículo priorizado? E eu reforço. Existe uma equipe de currículo, uma equipe de professores que estavam e estão no chão da sala de aula. Isso é muito bacana. Eu considero como ponto extremamente positivo na construção do currículo de Sergipe. É um documento que foi construído por professores que estavam lá na sala de aula. Estavam lá, sentindo os sabores e as dores da sala de aula, do chão de escola pública. Então, eles conheceram, eles analisaram, eles discutiram, eles escolheram, né, os critérios orientadores, realizaram a versão inicial. Dessa versão inicial, as secretarias e as unidades de ensino puderam, né, participar por meio de uma consulta pública, houve ajustes. Então, foi tudo muito bem pensado. E aí, a gente leva em consideração alguns critérios, né, na verdade, e reflete sobre os critérios que orientaram essa priorização. E o primeiro critério foi a progressão ano a ano, né? A gente não pode perder de vista isso. As habilidades essenciais, as habilidades que foram selecionadas do documento lá originário, do currículo Sergipe, elas foram pensadas, levando em consideração que o aluno de uma determinada série, determinado ano série, ele precisa desenvolver aquelas habilidades que serão pré-requisitos para o próximo ano série. Então, levando sempre em consideração essa progressão ano a ano, uma abordagem interdisciplinar, né, os componentes da área dialogando, né, na área de linguagens, arte dialogando com língua portuguesa, arte dialogando com a educação física, né, isso é muito bacana. E adaptações e adaptáveis às situações concretas de aprendizagem. Quando eles foram selecionar as habilidades, e foi um trabalho muito cuidadoso, eles pensaram o seguinte: dessas habilidades do currículo de Sergipe, quais são aquelas habilidades que são possíveis, capazes, né, dos estudantes desenvolverem nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que eles estão mais distantes do professor, em que a mediação com o professor está menor, está mais limitada. Quais são as habilidades que os meninos podem desenvolver agora, com maior protagonismo, no momento de isolamento? É nessa perspectiva, professor. E a abrangência, né? Houve sempre equilíbrio. Eu gostaria de deixar isso muito bem claro para os professores, né? Quando eles foram selecionar, lá no currículo de Sergipe, com exceção de língua portuguesa, né, que é o componente em que leciono, língua portuguesa não são unidades temáticas, são pratas linguagens, eixos, mas os outros componentes são unidades temáticas. Então, houve um equilíbrio, né? Quais as habilidades de tal unidade temática? Todas as unidades temáticas foram contempladas, isso é muito bacana. Certo? E aí, vem os critérios, né, mais específicos, a progressão ano a ano, que permite essa progressão de aprendizagem, né? Possui conceitos e conhecimentos chaves de unidade temática, e que articula conhecimentos dentro de uma etapa, entre etapas, e que é fundamental para desenvolver as competências específicas daquele componente curricular, daquela disciplina, né? Porque agora, componente curricular é o que a gente chama de disciplina, né? De matérias. É isso. As habilidades, o trabalho interdisciplinar, nessas habilidades são transversais na abordagem pedagógica, ou seja, articula conhecimento dentro de uma área, permite um trabalho, uma abordagem metodológica interdisciplinar, né, para o desenvolvimento das competências e habilidades, e adaptáveis às situações concretas, né, são significativas para a realidade do estudante, são adaptáveis às situações concretas de aprendizagem, né, ao ensino remoto ou ensino híbrido, e trabalhados com menos mediação do professor, que eu falei anteriormente, né, agora é pensar, né, eles pensarem em habilidades que os estudantes pudessem agir com uma postura mais protagonista, né, porque a mediação entre professor e aluno ela está mais restrita. Na situação do município de Riachão do Dantas, você trabalha com material impresso. É isso. A questão do equilíbrio, já falei outrora, que as habilidades são definidas de forma equilibrada dentro de uma área, né, de forma proporcional, e não deixa nenhuma unidade temática de fora, não deixa nenhuma prática de linguagem de fora, em língua portuguesa. Eu gostaria de dizer aos senhores professores que quem observar o currículo de Sergipe, né, no seu formato originário lá, o homologado,
e observar esse currículo priorizado, a gente segue a mesma estrutura, a mesma. Só a diferença, que eu vou falar mais à frente, eu já cito aqui. No currículo de Sergipe, há um campo chamado especificação do objeto, onde ele especifica, contextualiza o objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo, já que o objeto do conhecimento é o que a gente chama de conteúdo. Então, há esse campo, especificação, que explica melhor o conteúdo. Dá o objeto e dá a especificação, uma explicação mais afinada. E no currículo priorizado, não há esse campo, especificação do objeto, certo? É a única coisa que a gente vê de diferença. Aí foi a metodologia da priorização, a gente vê, né, foram algumas oficinas, definição do GT, do grupo de trabalho, estudo, debate, critérios bem definidos, a construção da versão inicial, ensino religioso em parceria com os redatores do currículo, usaram a ferramenta de priorização, né, aí eu recordo os mapas de foco do Instituto Reúna, muito bacana, quem tiver interesse, pesquisa lá, professor. Mapas de foco, Instituto Reúna, que embasou essa priorização curricular. Mapas de foco do Instituto Reúna foi quem trata dessas habilidades, dessas competências da BNCC e que deu muito embasamento. Eu sugiro, para quem tiver interesse, fazer a leitura, muito bacana. E aí, traz essa contextualização, traz o formulário para que foi a consulta que eu falei outrora, né, para a versão inicial. Então, no todo, ele nos diz que não se trata de um novo currículo. Né? Eu já falei isso lá no início, porque não se trata, de fato, de um novo currículo. É o currículo de Sergipe, selecionado as habilidades, né, prioritárias, essenciais, para que se desenvolva nesse momento atípico. Né? E a gente entende que isso vai passar, né? A pandemia vai cessar sim, eu tenho fé e esperança nisso. E aí eu recordo um trecho de uma canção do Caetano, Oração ao Tempo, salvo engano, que ele diz assim: és um Senhor tão bonito, compositor de destinos, tempo, 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 tempo. E é nesse tempo que nós iremos sim vencer esse momento, professor. Tudo isso irá passar, professor. Nós estaremos juntos, no diálogo, na presença. Deixa a coisa cessar. Nós precisamos, neste momento, nos cuidar dos nossos. E aí, enquanto isso, a gente vai dialogando assim, assincronicamente. Porque professor é assim. Professor sempre encontra maneira de estar conectado. E agora a Secretaria Municipal de Riachão do Dantas está nos conectando, né? Nessa semana de planejamento incrível, nesse momento assíncrono. E aí, eu já adentro essa estrutura do documento priorizado, né? Que ele traz a educação infantil e ensino fundamental, e que segue. Né? Então, o documento está preenchido com as seguintes informações, né? Lá na educação infantil, campo de experiências, ensino fundamental, unidades temáticas, eixos de práticas de linguagens, especificamente para a língua portuguesa, os objetos de conhecimento, os conteúdos, o código alfanumérico, os objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e habilidades. Porque lá na educação infantil são objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E no ensino fundamental são as habilidades. Não é isso? Então, ele coloca aí que a equipe optou pela retirada da coluna especificação do objeto, como já falei para os senhores. E, de fato, a gente chega nele, né? A gente chega no organizador curricular do currículo. Como é que o professor encontra, né, as habilidades, os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem do currículo para a educação infantil? Encontra assim, professores. À esquerda está o currículo propriamente dito, homologado, nosso documento oficial. À direita está a priorização curricular, professores. Aí está para a educação infantil, e aqui está ensino fundamental, ok? E aí eu gostaria que os senhores observassem que o campo à esquerda, que é o currículo, especificação dos objetos de conhecimento, no currículo priorizado, no documento que está priorizado, professor, esse campo não existe, especificação do objeto. Mas aí eu gostaria de colocar algo, né, sugerir. Quando os senhores sentirem a necessidade, professores, de especificar, de tomar nota, né, mais aprofundada desse objeto do conhecimento, desse conteúdo aí,
Acessa lá o currículo de Sergipe, vai lá, volta no currículo de Sergipe, no documento originário, e vai lá nessa habilidade que o senhor está do currículo priorizado e vê no documento, no currículo mesmo, como está essa especificação. Né? Eu costumo dizer que nós precisamos estar sempre com o currículo em mãos. Este momento, o priorizado, mas devemos sempre sim estar com o currículo oficial, o currículo de onde partiu, né, de onde surgiu esse priorizado. A gente não pode mais fugir disso. Hoje a gente trabalha na perspectiva do desenvolvimento de habilidades e não mais na perspectiva do conteúdo. Então, o professor hoje tem visitado muito esse currículo e é muito bacana, é muito interessante, o movimento precisa ser realmente esse, certo? E aí está o do ensino médio, que não compete muito a vocês, porque vocês, embora muitos tenham outros vínculos e podem, inclusive, trabalhar com o ensino médio, eu soube, inclusive, que tem escolas estaduais, né, que estarão nesse movimento, dessa semana de planejamento. Então, não há um currículo ainda de Sergipe para o ensino médio, ele está em construção, bom que fique muito bem claro. Então, para a priorização curricular do ensino médio agora, usou-se o referencial curricular do Estado de Sergipe, lá de 2013, porque o currículo da Sergipe, né, de acordo com a BNCC, para o ensino médio, está sendo construído, então foi utilizado técnicos do serviço de ensino médio lá, do Departamento de Educação da Secretaria de Estado de Educação, eles também selecionaram habilidades essenciais, imprescindíveis, para que os estudantes do ensino médio também estejam referencial curricular da rede, e à direita, a priorização, né? Reitero, não há um currículo para o ensino médio, foi o referencial curricular. É bom que a gente frise isso, certo? E aí agora, na prática, professor e professora, como será na prática, Clécia? Né? A gente precisa falar de prática, porque é na prática que a coisa, que de fato a aprendizagem, né? Obviamente, toda prática embasada por uma excelente teoria, obviamente. Mas a gente fica muito nesse diálogo, né? E como será na prática? Né? Como trazer o currículo priorizado para o material impresso, organizado pelos excelentes professores da Rede Municipal de Educação de Riachão do Dantas, né? Como trazer o currículo priorizado para este material impresso? Como fazer que a criança lá do povoado Curralinho, de onde sou, com muita satisfação e muito orgulho, minha gente, meu povo, meu lugar, que aquele aluno receba o seu apostolado e que lá o aluno possa desenvolver aquelas habilidades previstas no currículo priorizado. A gente não pode perder de vista isso. O material impresso organizado pelos senhores precisam, esses materiais impressos, eles precisam, né, estar nesse diálogo constante com essas habilidades do currículo priorizado. Tal atividade. Que habilidade do currículo priorizado o meu estudante irá desenvolver a partir dessa atividade? É nessa perspectiva, é com essa propositura, é que a atividade chegue no estudante, né, que aquela habilidade seja de fato desenvolvida. Então, após os senhores colherem esses dados do perfil da sua turma, do nível de aprendizagem dos estudantes, considerando a autonomia dos mesmos, passe-se a definir as habilidades que serão inseridas no planejamento dos senhores para que sejam desenvolvidas pela turma. Talvez o senhor que estará, né, me ouvindo, ou que está me ouvindo neste momento, professor, diga assim, mas Cleciane, nós estaremos com material impresso, com apostila. Como eu vou fazer um diagnóstico? Como eu vou colher dados do perfil desta turma? Que ano passado eu sou professora do primeiro ano dos anos iniciais, né? Ou eu sou professora do terceiro ano dos anos iniciais. Os alunos do segundo ano serão agora terceiro, né? Serão os meus alunos. Como eu vou ter um perfil destes estudantes nesse momento de isolamento social? Em um momento de atividade impressa, em que não vejo meu estudante, que eu não dialogo com meu estudante, professor, eu soube
que além dos momentos da jornada pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Riachão Dantas, os senhores estarão neste movimento de partilha nas escolas. Né? As escolas estarão organizando momentos de partilha também nesse momento de planejamento inicial. Então, eu gostaria de dizer aos senhores, neste momento de diálogo, de planejamento na escola, né? Não sei se presencial, não sei se será remoto, não sei o formato, que os senhores precisam dialogar. Equipe gestora, se estiver me assistindo, é preciso mediar este momento. O professor A, que será professor do terceiro ano, ele precisa dialogar com o professor que esteve na regência desta turma, que hoje é terceiro, que era segundo ano passado, que foi segundo ano passado. E eles precisam trocar essas experiências. Cláudia Costin costuma dizer que a grande formação acontece na escola, com os pares, no diálogo, na partilha. Então, os senhores precisam trocar essas experiências. Eu preciso saber como esse segundo ano, que hoje está terceiro, quais foram as atividades, qual foi a proposta, nessa discussão. E aí, avaliar este nível de aprendizagem dos estudantes, obviamente considerando essa autonomia. E aí, a partir desse diálogo, no planejamento dos senhores na escola, porque eu soube que os senhores estarão nesse procedimento de diálogo, né? Com essa propostura de discussão na escola, para o planejamento inicial. Os senhores irão definir as habilidades que serão inseridas no planejamento, para que os alunos, os estudantes, todos eles, desenvolvam aquelas habilidades do currículo priorizado. Não pode perder de vista isso. Então, é nessa certeza que a gente chega aqui no projeto Horta em Casa. Cleciane, do que se trata? Né? Acho que vocês estão pensando aí, obviamente. Olha, na verdade, é uma proposta muito bacana, uma proposta que vai agregar muito. É um projeto que a Secretaria do Município está estudando para dialogar com os senhores professores, com as equipes gestoras, e que será desenvolvido durante este momento, durante este ano, numa perspectiva bem bacana. Então, o projeto Horta em Casa. E aí, é uma propostura transdisciplinar. Né? Por que transdisciplinar, Cleciane? Porque usando problemas reais, né, ou projetos, estudantes aplicam conhecimento de 2 ou mais disciplinas e ajudam a moldar a experiência de aprendizagem. Olha, existem algumas competências que eles chamam, os estudiosos chamam de competências para o século XXI, né? Competências que estão lá nas 10 competências gerais da BNCC, né, que estão nas 10 competências gerais da BNCC, que também estão no currículo de Sergipe, né, que vem, né, propor esse trabalho com criatividade, que é uma competência, com inovação, com trabalho colaborativo. Talvez o senhor nos pergunte, esteja pensando o seguinte, mas Cleciane, como trabalho colaborativo se o aluno vai estar com apostilado e ele não vai interagir comigo nem com os colegas, mas ele está na família, ele está em casa com a sua família. E quem disse que eles não podem colaborar com a sua família? Resolver problemas cotidianos no diálogo com a família. Então, eu penso, e esse projeto Horta em Casa tem muito esta propositura, né, do aluno observar um problema do seu cotidiano, e aí, usando problemas reais, por meio deste projeto, buscar uma solução no dia a dia, na vivência. E aí você vê uma articulação das habilidades do currículo de Sergipe com a prática, com a vivência daquele aluno. Isso é muito, muito interessante, essa articulação, porque o conhecimento começa a ficar articulado. O que ele vê no apostilado faz sentido para a vida dele. Entende? E aí está um Canva de planejamento para projeto. É uma sugestão que eu trago do currículo de Sergipe, né, que pode ir alimentando aí o repertório dos senhores, o título do projeto, o tema do projeto, o ano e o componente curricular, ou seja, o que a gente chamava de disciplina,
Qual ano, né, que o senhor leciona? É terceiro, é sétimo ano? É oitavo ano? Qual componente? É educação física? É matemática? É língua inglesa? E quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento? Quais são as habilidades que se espera que os alunos desenvolvam? O que é que se espera que ele aprenda com esse projeto? Tendo em vista aquelas habilidades do currículo de Sergipe. Ah, Cleciane, como eu vou selecionar? A gente vai falar daqui a pouquinho na próxima lâmina. Porque a gente tem que olhar para o projeto, para a temática do projeto, para o tema dele, e dizer assim, sim, mas quais habilidades do currículo eu posso desenvolver agora por meio desse trabalho com o projeto? É nessa perspectiva. E aí vem as questões norteadoras, vem a avaliação, que é uma temática muito, muito interessante e pertinente para o momento. Esse avaliar, é você coletar dados daquele projeto, daquele desenvolvimento do projeto, é o senhor analisar aquele dado, intervir e fazer intervenção, né, nessa proposta. E aí vem as etapas e vem um produto final, né, o que é esperado que os estudantes construam ao longo do projeto. E como o conhecimento adquirido nas etapas ajudará nessa construção. Como será essa entrega final? Então, a Secretaria Municipal da Educação tem, né, uma proposta de entrega final, que a Secretaria quer que o aluno produza, construa, né, e que ele... Qual o produto final desse projeto? A horta, eu vou até voltar lá, a horta em casa. Então, a gente percebe uma articulação muito interessante entre essa proposta da Secretaria com a articulação, né, da proposta do projeto com o currículo priorizado. Isso é muito interessante. Cleciane, quais habilidades do currículo priorizado podem ser contempladas no projeto Horta em Casa? Penso que a gente começa a pensar assim, né, a dialogar, a refletir. Quais são essas habilidades, né, do currículo? Sugira aí. Então, eu venho e vou sugerir. Sim, sim, eu trouxe algumas sugestões, não trouxe todos os componentes curriculares, professores, não teriam como, trouxe alguns componentes, e aí, a partir desses alguns componentes, a gente vai né, abrindo caminhos, né, para se observar nos demais componentes. Eu quero dizer aos senhores que eu trouxe o componente de língua portuguesa, o componente que leciono, né, da área de linguagens, e aí os senhores podem estar se questionando, certo? Mas aí eu estou vendo, né, uma habilidade. Vamos aí partir para a segunda linha, produção de textos, escrita compartilhada e autônoma. Antes eu quero retomar o campo das práticas de estudo e pesquisa, porque a língua portuguesa são campos, né? Separado por campos, os gêneros. Então, esse é o campo das práticas de estudo e pesquisa. Quem é da área, né, está mais inteirado nesse sentido, quem é, né, formado em língua portuguesa. Está organizado por campos. E aí, tem lá, produção de textos, escrita compartilhada e autônoma, né? Que aí vem produção de texto. E aí vem a habilidade. Ensino fundamental, terceiro ano, LP, né? Língua portuguesa, habilidade 25. Então, essa habilidade do ensino fundamental do terceiro ano, aí 03, de língua portuguesa, que é a habilidade 25. O que é que ela propõe? Ela propõe que o aluno propõe o seguinte para o aluno: pesquisar, planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de pesquisas em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas, gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema ou assunto. Então, a partir do projeto, vou retornar lá, Horta em Casa, será proposto pela Secretaria Municipal de Educação de Riachão do Dantas. O professor de língua portuguesa pode selecionar lá no terceiro ano essa habilidade. O aluno vai pesquisar, o aluno vai planejar, ele vai produzir texto sobre o que ele observa, ele olha a horta, ele faz observações, ele já fez pesquisas, ele dialoga com a família, e ele começa nesse movimento da resolução colaborativa de problemas, no seio da sua família, e aí ele vai produzir.
né, produzir esse texto, que é a proposta, né, desta habilidade. Uma outra habilidade que a gente trouxe aí, também do campo práticas de estudo e pesquisa, lá do currículo priorizado, viu, gente? Ensino fundamental, 04, ou seja, quarto ano, língua portuguesa, habilidade 19. Ler e compreender textos dispositivos de divulgação científica para crianças, considerando o repertório do aluno e a situação comunicativa e o tema e o assunto. Horta em casa. E aí? Vamos procurar texto de divulgação científica acerca da temática horta? Vamos considerar o repertório do aluno, o que ele já sabe, o que o aluno já sabe sobre hortas, o que a família dele sabe sobre hortas. E aí, a partir desse tema, vamos ler e compreender esses textos? Então, é nesse movimento, é nessa propositura. Matemática. Ah, Clécia, matemática também? Matemática também. E a gente vê, se os senhores observarem aí, nós temos uma habilidade EF04 do quarto ano, matemática, MA 13, habilidade 13 de matemática para o quarto ano. E aí está a habilidade reconhecer, criar e analisar por meio de investigação, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão para aplicá-las na resolução de problemas. Então, o aluno reconhece, cria e analisa por meio de pesquisas, utiliza a calculadora dele, faz os cálculos e trabalha com essa ideia, né, com essa relação de adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, é nessa ideia. E é possível? Sim. Faz os cálculos. Quanto nós iremos precisar de tal material para esta horta? A partir de quanto tempo nós começaremos a colher, né, o que iremos produzir nessa horta? É fazer esses cálculos, essas análises, que faz ligação com a vivência desse estudante, com o cotidiano dele. E aí tem uma outra habilidade que agora é ensino fundamental, EF, 08, oitavo ano, matemática, MA, habilidade 22. Calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1. Então, calcular a probabilidade de eventos, né? Vamos calcular a probabilidade de ter hortaliça nessa horta. Vamos calcular a probabilidade. Então, nesse diálogo, é nessa situação de levar o que está no currículo priorizado para o seu estudante, para o seu aluno, professor, para os seus alunos, professores, que estão em casa. Essa postura vai no material impresso, mas daquele material impresso vai sair um produto fruto do projeto Horta em Casa. E aí a gente vai materializar o que se tanto se propõe, né? Que o currículo seja de fato vivificado, que ele chegue lá no nosso estudante. E aí, a habilidade de geografia, se os senhores observarem, a gente pode ver o componente curricular aí, geografia, e algumas habilidades, tem uma habilidade aí, se os senhores observarem, ensino fundamental, sexto ano, geografia, habilidade 11, reconhecer e analisar, a partir de exemplos locais, as distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físicos naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. Então, é reconhecer e analisar a partir de exemplos locais, as distintas interações da sociedade com a natureza, a situação da biodiversidade. Então, são situações que o estudante pode, né, estar nesse desenvolvimento. Tem outra habilidade aí que eu gostaria de citar, que é essa habilidade aí do quarto ano de geografia, habilidade 11. Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas, relevo, cobertura vegetal, rios e etc., no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. É outra habilidade que é possível de ser trabalhada aí
do projeto Horta em Casa, e reitera uma propositura muito bacana. E aí, professores e professoras, a partir, né, de todo esse movimento que a gente viu de currículo priorizado, eu gostaria de deixar muito claro para os senhores. O currículo priorizado pode sim, né, estar sendo trabalhado, essas habilidades pelos nossos estudantes. Obviamente que pensou-se nesse currículo priorizado e selecionar essas habilidades justamente pelo momento pandêmico e articulando com proposta de projeto, né, como a gente vem citando até aqui. E aí, chegamos a esse momento final, em que eu trago um trecho que eu gosto muito, de uma obra que eu sou fascinada, do Guimarães Rosa, lá do Grande Sertão Veredas. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas estão sempre mudando. Então, é nessa certeza, professores, é nessa certeza que nós estamos sempre no movimento de aprender sempre, que nós não somos pessoas terminadas, pelo contrário, a gente sempre aprende coisas novas, e é assim que a gente se torna cada dia mais, né, sujeitos informados, emancipados, porque é nesse movimento. Eu gostaria de, nesse momento, né, agradecer imensamente. Aí estão os meus contatos, o e-mail pessoal e meu celular, as referências utilizadas, professores. E eu encerro, irei interromper aqui a apresentação e volto com o Lucas. Muito obrigado, professora Cleciane. Eu acho que os professores vão aproveitar muito de tudo aquilo que você expôs. Então, lembre, essa é uma base, viu, professor? Uma base para que vocês possam pesquisar, possam estudar e possam entender de fato que essa priorização curricular de ensino para esses tempos de pandemia. Cleciane já deu aí alguns direcionamentos sobre uma proposta que nós estamos discutindo para o início do ano letivo. O futuro é muito incerto sobre o que vai acontecer durante esse ano letivo, mas nós temos que planejar. De uma forma ou de outra, eu acho que temos que planejar. E eu acho que o projeto Horta na Escola vai ser uma proposta bastante interessante, adequando à realidade do aluno e tudo aquilo que propõe a Base Nacional Comum Curricular, a priorização do currículo de Sergipe, e com a ajuda de vocês, com a disponibilidade de vocês, eu acredito que dê certo. Sugerimos também, pedimos sugestões dos professores, aí, das equipes diretivas. É um momento muito certo para todos praticamente. Se a educação já é algo muito complicado de se lidar em tempos normais, em tempos anormais precisamos somar forças. E somar forças significa dizer, olha, eu vou sugerir, eu quero mudar essa realidade, eu quero readequar a minha forma de ensino. Porque o distanciamento entre aluno e escola nesse período de pandemia está muito mais distante. E a preocupação e o abismo entre a educação e os nossos riachõenses estão crescendo cada vez mais. E esse é muito perigoso. E é por isso que nós estamos nessa campanha que fora da escola, de fato, não pode, de uma forma ou de outra, presencial ou remoto, principalmente remoto. Os alunos precisam se sentir acolhidos na escola, precisam se sentir pertencentes a uma instituição. Então, nós estamos trabalhando em cima disso para diminuir esse impacto social que nosso município e todo o Brasil vem passando. Lucas, então, você falando isso, eu recordo o item 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, dos ODS, que a gente fala, que traz justamente essa, que é a proposta da educação de qualidade com equidade. Sim, né? Isso mesmo. E isso dialoga muito com o que você fala aí. Essa é a proposta, que os nossos alunos, que nós estejamos trabalhando com essa, que a gente alcance essa educação de qualidade, sem perder de vista a equidade, sobretudo nesse momento, né? Desculpa atrapalhar, porque eu lembrei, assim, automaticamente. Não. Então, professor, é isso. O nosso dia encerra aqui. Lembrem-se de confirmar a inscrição. Tem aí no site que nós preparamos
Usando tecnologias gratuitas, preparamos para vocês, a Semana Pedagógica fizemos para vocês, para dar suporte, nós enquanto secretaria. Então lembre-se de confirmar a inscrição, colocar o nome da escola e responder algumas questões da fala de Cleciane. Então, mais uma vez, agradeço a participação de Cleciane, agradeço a sua participação, professor, professora, muito obrigado e até amanhã no quarto dia. Até. Um abraço.